Olá, eu leio para vocês o Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do verso 1. É uma história muito interessante, eu chamo a sua atenção para essa história. Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ser curado?" Respondeu-lhe o enfermo: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim." Então lhe disse Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. É uma história de um milagre, é uma narrativa que trata de um dos grandes milagres do Senhor Jesus. Um homem coxo que há 38 anos tinha uma vida absolutamente limitada. Quando nós lemos ou observamos essa narrativa, geralmente nos vem à mente apenas e tão somente a cura do homem. Era um coxo que, pela graça de Deus, voltou a andar. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre mais de uma cura. O tema da nossa reflexão de hoje é curas em Betesda. Betesda era o nome do tanque. Portanto, o tema da nossa reflexão hoje é curas, plural. Curas em Betesda. O contexto dessa nossa história se passa exatamente quando o Senhor Jesus Cristo sai da cidade de Caná da Galileia, onde ele já havia realizado um outro milagre. Ele havia curado o filho do oficial do rei Herodes. Então Jesus Cristo vai para Jerusalém. Ele sai de Caná da Galileia, dirige-se a Jerusalém, porque ali haveria uma festa dos judeus. E enquanto todos estão se divertindo, não se esqueça, é uma festa, o olhar de Jesus para sobre um homem, sobre esse homem em questão. É um dos muitos. Ele é mais um num lugar onde ele é igual a todos. Todos ali são enfermos naquele lugar, no tanque de Betesda, onde tem 5 pavilhões, 5 andares, e ali estão todas as pessoas iguais. E o olhar de Jesus para na vida desse homem, na figura desse homem que há 38 anos não consegue se locomover. Betesda significa casa de misericórdia, casa de misericórdia. Muitas curas precisavam ser realizadas ali, mas Jesus, na vida daquele homem, pelo menos 3 nós queremos analisar na reflexão de hoje. A primeira foi a cura da autoestima. A cura da autoestima. Quando o Senhor Jesus Cristo se volta para aquele homem, Jesus Cristo faz uma pergunta: "Queres ser curado?" Ele poderia muito bem responder sim ou não, mas ele responde de uma maneira inusitada. Ele vai contar para Jesus qual é o protocolo ali naquele lugar. Acreditava-se que de tempos em tempos descia um anjo do céu e agitava a água que havia ali numa fonte. E a primeira pessoa que se aproximasse da fonte e tocasse, ela ficaria curada. Então, quando ele está frente a frente com Jesus, ele entende que o passado vai valer mais do que a palavra de Jesus. Então, aquele homem precisava ser curado da sua autoestima, porque chega um tempo, chega uma hora, e aquele era o momento, em que aquele homem precisava abandonar a autopiedade, a autocomiseração, a autovitimização. A autocomiseração é você ter pena de si mesmo. É necessário cessar de se revolver nas próprias culpas e erros do passado. Observe bem que ele fala: "Senhor, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, aqui somos todos iguais, ao nosso redor, se o Senhor perceber, todos somos iguais." Então aquele homem estava se sentindo como um qualquer no meio de todos. Entretanto, o Senhor o olhava com um olhar diferenciado.
É preciso parar de se revolver no passado. A autoestima daquele homem precisava ser recuperada. É necessário tomar muito cuidado para não se tornar vítima de si mesmo, dos erros do passado, das decisões do passado, daquelas opiniões que nós temos acerca de nós mesmos. O processo de cura, irmãos, tem início na disposição de não mais permanecer doente. Por isso que Jesus pergunta: queres ser curado? Jesus Cristo é direto, porque a ação do Senhor é direta. E nós precisamos de uma ação direta de Jesus nas nossas vidas. Jesus faz o homem repensar se ele está acostumado àquela situação doentia. Queres ser curado? Repense a sua posição também. Existem áreas na sua vida que precisam de cura e de restauração. Você quer ser curado dessas coisas? A segunda cura que ocorre na vida daquele homem não é apenas a cura da sua autoestima, mas também a cura dos relacionamentos interpessoais. A cura dos relacionamentos interpessoais. Essa situação, irmãos, que aquele homem estava vivenciando era frustrante. Há 38 anos, coxo, com uma dificuldade enorme de mobilidade. Naquela situação, ele estava separado, irmãos, de tudo e de todos. Essa frustração surge quando temos a visão errada sobre nós mesmos, sobre as pessoas que nos cercam e quando estamos na fonte errada. Ele estava em Betesda, mas ele estava ali naquele momento, por um instante, desperdiçando a fonte da água viva. E ele passa a valorizar, no momento, muito mais a água de Betesda do que a água da vida, que é Jesus. É momento de não olhar para a multidão. É momento de parar de olhar para os outros, buscando uma conformação. Aquele homem, ele tenta explicar para Jesus o que está se passando. Senhor, aqui é um lugar onde todos são iguais. Então, veja bem, eu sou mais um na multidão. Jesus não olha para você como se você fosse mais um igual a todos. O olhar do Senhor está sobre você. E a pergunta do Senhor para aquele homem é absolutamente direta. Aquele homem precisava ser curado nos seus relacionamentos interpessoais, muito provavelmente as suas feridas do passado. Ele está revolvendo-as. Ele está voltando a situações de 30 anos ou mais, numa situação que o levou a um conformismo, e ele está ali tentando achar um momento de sorte. Jesus não é sorte, Jesus é poder. Jesus não é sorte, Jesus não é acaso, Jesus é o poder de Deus na vida daquele homem. Aquele homem precisava ser curado nas suas relações interpessoais. E em terceiro lugar, há também a cura da sua fé. Há também a cura da sua fé. Aquele homem estava ali em Betesda, casa de misericórdia, porque acreditava-se que de tempos em tempos descia um anjo e agitava as águas. Aquele homem estava, irmãos, há 38 anos crendo numa água milagreira. 38 anos crendo numa água milagreira. Irmãos, existem muitas crenças que fazem com que nós nos decepcionemos. E nós nos decepcionamos quando confundimos as crenças com o poder de Deus. Há muitas crendices mesmo no meio dos crentes. E há muitos crentes com crendices, com suas tradições do passado, e são essas situações que prendem o homem ao passado. Fazem um homem crer na crendice e deixa de fazer com que o homem creia no Deus que está se revelando à sua frente. A fé falsa é a falsa religião. E isso, tanto uma quanto a outra, ambas, são decepcionantes. Nos tornam prisioneiros do passado, nos torna reféns do passado. Havia ali, irmãos, uma crendice espiritual, um misticismo barato que trazia pessoas cativas ao próprio sofrimento. Mas o fato de estarem ali fazia com que elas pensassem assim: puxa, pelo menos eu estou no lugar certo. Talvez você até esteja no lugar certo, mas você não está sabendo se relacionar com aquele que te pergunta: queres ser curado?
Talvez você até tenha desejos de mudanças e curas, mas de fato você pode estar crendo naquilo em que não deve crer. E Jesus Cristo está convidando aquele homem a crer no seu poder. É o mesmo convite que Jesus Cristo faz para você hoje, nessa reflexão. Cria-se que de tempos em tempos um anjo descia e movia as águas, e na verdade era algo natural, vindo do próprio subsolo. Era um movimento natural da água, mas como eles não viam ninguém descer, então havia e criou-se a crença de que era um anjo invisível que aparecia. Irmãos, tem muita gente crendo em crendices, esperando algo que jamais ocorrerá. E exatamente por conta disso, por conta de crerem em crendices, vão deixando de crer em Jesus. Jesus Cristo está curando a fé daquele homem naquele dia. Ele precisava ser restaurado na esperança da fé que poderia ser curado naquele instante, enquanto estava conversando com Jesus. Somente o Senhor Jesus possui o diagnóstico, somente o Senhor Jesus possui a autoridade e somente o Senhor Jesus possui a cura para as doenças daquele homem. Concluindo a nossa reflexão de hoje, com aquela pergunta, queres ser curado? O homem é levado a admitir a necessidade de cura. Ele é levado a refletir e a romper com o seu passado. E ele é levado a tomar uma atitude transformadora. Queres ser curado? Jesus não lhe perguntou, você quer que eu coloque no tanque? Você quer que eu passe você na frente dos outros? Você quer que eu coloque mais próximo do tanque? A obra de Jesus é direta. Queres ser curado? Você se importa com o seu problema? Essa é a minha pergunta de hoje. Você se importa com o seu problema o suficiente para fazer alguma coisa a respeito, ainda que isso exija esforço e determinação da sua parte? Você está disposto a isso? Você está disposto a deixar Jesus curar aquilo que você precisa? Queres ser curado? Apocalipse capítulo 21, verso 5, a palavra de Deus diz assim: E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus tem o poder de renovar a sua vida hoje. Jesus Cristo tem o poder de lhe curar daquilo que tanto você necessita hoje. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras, disse o Senhor Jesus, eu faço novas todas as coisas. Lucas capítulo 5, versos 31 e 32, a palavra do Senhor diz assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Você se identifica com essa palavra? Você se identifica com essa palavra de alguém que precisa da graça e da visitação de Deus agora, nesse instante? O último texto que eu quero ler com você é João 7, versos 37 e 38, e esse texto diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Curas em Betesda. Betesda é um lugar que significa casa de misericórdia. Esse lugar existe até o dia de hoje. Existem várias imagens na internet, depois vocês podem procurar isso. Mais do que em Betesda, Jesus está aqui hoje conversando com você, e não sou eu, é o Senhor Jesus. E aquela mesma pergunta que ele fez àquele homem, queres ser curado? É a mesma pergunta que ele está lhe fazendo hoje. O que você pode elencar na sua vida que você precisaria ou que você gostaria muito que sofresse uma grande cura, uma grande transformação? Coloca isso diante do Senhor, ele está lhe perguntando, queres ser curado? Existem muitas curas ocorrendo, não perca esse momento. Eu quero orar com você. Bondoso Deus e Pai, Deus de toda graça e misericórdia, a esses que estão me ouvindo, me vendo, meu Deus, e ouvindo a Tua palavra, que o Senhor derrame da Tua graça, que o Senhor transforme esses corações, que o Senhor cure as áreas que necessitam ser curadas, que o Senhor transforme as áreas que precisam de transformação, que o Senhor restaure as vidas que necessitam ser restauradas. Eu te rogo em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua alma, a sua família, a sua vida. Se esse vídeo foi importante para você, se essa mensagem lhe disse algo, se você foi tocado pela palavra de Deus hoje, eu quero convidar você a divulgar essa mensagem. Passe adiante esse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu contato. Certamente existem muitas pessoas que precisam de curas, pessoas que são 10, 20, 30 ou mais anos sofrendo, crendo em crendices. Hoje, o Senhor pergunta: queres ser curado? Que essas curas ocorram na sua vida e na vida das pessoas a quem você quer bem. Quando você puder e quando nós pudermos nos reunir, eu quero convidar você a cultuar a Deus juntamente conosco. Igreja Presbiteriana da Bela Vista, no bairro do Bexiga, aqui na cidade de São Paulo. Nós estamos na Rua dos Franceses, número 15. Quando for possível nós nos reunirmos, eu gostaria muito que você pudesse estar cultuando ao Senhor juntamente conosco. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Um abraço.